criançada do segundo ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a professora Eloá e na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os textos. Vocês já perceberam que os textos estão por toda parte? E são eles que nós usamos para nos comunicar. O que a gente não percebe às vezes é que eles podem ser verbais, não verbais e as duas coisas juntas. E na aula de hoje nós vamos observar tudo isso de uma forma muito divertida. Crianças, tem até um desafio. Então, vamos descobrir juntos? Vem comigo! Bom, para começar a nossa conversa, eu falei para vocês lá no início da aula que os textos podem ser verbais, não verbais ou até mesmo as duas coisas juntas. Mas vocês sabem o que significa tudo isso? Para compreender um pouco melhor, nós precisamos entender o que são textos verbais ou não verbais. Atenção! Os textos verbais são aqueles em que nós usamos as palavras para nos comunicar, o texto escrito. Os não verbais são aqueles em que nós nos comunicamos através de imagens, e elas podem ser paisagens, desenhos ou até mesmo as expressões faciais, quando nós expressamos susto, surpresa, tristeza, alegria, enfim, nós nos expressamos através da nossa expressão facial também. Mas os textos também podem ter as duas coisas. Eles podem conter a mensagem escrita e também podem conter as imagens, como por exemplo, nas revistas ou até mesmo nos livros de história. Mas para compreender tudo isso um pouco melhor, eu vou conversar com vocês mostrando alguns exemplos para que vocês possam entender melhor. Então, vamos ver juntos? Vem comigo! Os textos estão por toda parte. Olha o primeiro exemplo, é um jornal. No jornal nós encontramos textos escritos com palavras e encontramos também imagens, fotos e registros. Mas olha esse outro exemplo, várias revistas. Nas revistas também encontramos imagens e encontramos textos escritos. Olha que legal, essa menina está lendo uma história. Será que nessa história tem imagens? Tem desenhos? Vocês gostam de histórias com desenhos? Eu amo quando as histórias vêm todas ilustradas. Mas olha esse outro exemplo. São exemplos de conversas que nós trocamos com amigos, com familiares e, nesse momento, até mesmo com os nossos professores. São exemplos de mensagens instantâneas. Nelas nós nos expressamos através de imagens, de textos escritos e, de vez em quando, até aquelas mensagens de áudio, não é verdade? Vamos observar essas expressões faciais? Esses são os nossos emojis, que nós usamos muitas vezes para nos comunicar nas redes sociais. Olha o primeiro, ele está sorrindo. O segundo também está sorrindo, mas já está com os olhos mais fechadinhos. No terceiro, ele parece estar com vergonha. Olha esse outro, ele indica que está uma delícia. Ou o outro que está sorrindo, tem dois olhos arregalados que levam um susto. Tem diversos emojis até com óculos. Tem até emoji que está zangado, emoji chorando. Diversas expressões que nos auxiliam a entender o que a pessoa quis dizer. Expressões faciais, elas nos ajudam muitas vezes a expressar algo que nem precisamos dizer através de palavras. Viram? Com os exemplos ficou muito mais fácil compreender os textos que podem ser verbais, não verbais ou até mesmo as duas coisas juntas. E agora que você já entendeu um pouco melhor sobre tudo isso, e eu já mostrei para vocês um montão de exemplos, observamos até aquele monte de expressões faciais diferentes. Viram? Eram os emojis que nós usamos em aplicativos de mensagem instantânea, nas redes sociais. Quem não adora mandar uma mensagem com emoji? Eu gosto, até economizo minhas palavras.
Agora que a gente já viu tudo isso, nós vamos observar e transformar os textos não verbais, ou seja, as imagens, em um texto verbal. E esse desafio é muito interessante. Nós vamos transformar essas imagens em nomes de filmes. Filmes que eu tenho certeza que você já assistiu ou pelo menos já ouviu falar e conhece os personagens. Então, vamos fazer o desafio? Desafio dos filmes. Será que você consegue acertar? Observe a primeira imagem. Pense bem. Qual será o filme que essa imagem está representando? Acertou quem disse Os Três Porquinhos. Agora vamos à segunda? Observe bem. Uma coroa, um leão e o filhote. Qual será esse filme? Você acertou. É o Rei Leão. Agora vamos à terceira imagem. Uma menina de vestido azul, um gato, um chapéu, um coelho, relógio de bolso, coração e cogumelo. Que filme será esse? Esse está difícil. Vamos pensar um pouco. Acertou quem disse Alice no País das Maravilhas. Agora vamos ao próximo desafio? Uma lupa indica que estamos procurando. E um peixe diferente, azul. Que filme será esse? Muito bem, você acertou. Procurando Dory. Eu adorei assistir esse filme. Agora vamos ao próximo. Uma lupa outra vez? E um peixe palhaço? Que filme será esse? Acertou quem disse Procurando Nemo. Esse parece que está um pouco fácil. Nesse nós temos um macaco, um tapete, uma lâmpada mágica e um rapaz e uma moça. Que filme será esse, crianças? Sim, é o filme do Aladim. Agora vamos ao último desafio. Um floco de neve, uma princesa de vestido azul e um boneco de neve? Isso mesmo! É o filme da Frozen. Foi muito divertido esse desafio, não é verdade? E aí, gostaram do desafio? Se divertiram muito? Eu tenho certeza que sim. Sabem, me deu até vontade de assistir alguns filmes. E sabem, muitos deles vocês também encontram a história escrita em livros. E é bem divertido ler. Tem vários detalhes especiais. E agora que você já aprendeu um pouquinho melhor sobre o assunto, que tal nós lermos uma história? E essa é diferente. Ela foi escrita em quadrinhos. Você conhece as histórias em quadrinhos? Eu vou contar um segredinho para vocês. Quando eu era pequenininha e aprendi a ler, eu amava ler histórias em quadrinhos. E todos os dias eu pedia à minha mãe uma nova revistinha. Gente, eu adorei ler aquelas histórias. É impressionante. E sabem o que eu mais gostava nas histórias em quadrinhos? Você não pode apenas ler o texto que está escrito. Você também precisa prestar atenção aos detalhes. Os personagens, eles fazem muitas expressões. Eles demonstram estar zangados, tristes, felizes, enfim, demonstram muitas coisas. E se nós prestarmos atenção nesses detalhes, fica muito mais fácil e até mesmo divertido entender a história. Agora nós precisamos ler uma história e eu vou contar com a sua ajuda para isso. E aí, você vai me ajudar? Ela é bem curtinha e tem apenas 3 quadrinhos. Vamos ler juntos? Lendo a história através das imagens e expressões faciais. As imagens vão nos ajudar a compreender o que está acontecendo nessa história. Observe, ela é composta por 3 quadrinhos. No primeiro, nós temos um moço, que está com um lápis encostado sobre o rosto e uma folha sobre a mesa. O balãozinho, com 3 pontinhos, reticências, ele indica que o moço está pensando. No que será que ele está pensando? Vamos observar o segundo quadrinho? Ele está com um pedaço do rosto escondido, mas ele está com os olhos que parecem
estar tendo uma ideia. Olha no balãozinho amarelo. É uma lâmpada. Indica que ele teve uma ideia. E no terceiro quadrinho, ele está com um lápis desenhando na folha de papel que estava sobre a mesa. Nessa história é sobre um moço que teve uma brilhante ideia e resolveu escrever ou desenhar. O que será que ele fez? Você pode usar a sua imaginação e contar sua própria história. Viram, crianças? Como nós já vimos, existem os textos em que encontramos apenas as palavras escritas, como por exemplo em alguns livros, alguns informativos, algumas placas que indicam o nome da rua, nome do lugar, nome do estabelecimento, ou até mesmo aquelas que indicam para qual direção nós devemos ir para chegar a algum lugar. Mas existem também os textos em que, além das palavras, nós encontramos também as imagens. E quando isso acontece, fica muito mais divertido. Sabem por quê? Essas imagens nos ajudam a entender tudo da melhor forma. Como nós já vimos, existem as imagens que indicam expressões faciais e muitas outras coisas que facilitam para que nós possamos entender qual a mensagem que aquele texto quer nos passar. E agora que você já aprendeu tudo isso, tenho certeza que você vai passar a observar os textos com mais atenção e prestar atenção nos mínimos detalhes. Assim, você vai conseguir compreender muito melhor todos os textos que estão à nossa volta. Afinal, você já percebeu que os textos estão mesmo por toda parte. E é através deles que nós usamos para nos comunicar com o mundo que nos cerca. Não é verdade? Eu tenho certeza que você faz isso quando você se comunica por mensagens instantâneas ou até mesmo quando você vê aquela postagem nas redes sociais. O nosso amigo coloca uma foto e ele também usa a legenda para descrever o motivo daquela foto. Se foi uma ocasião especial, uma comemoração, algum lugar que ele viu, algum objeto que ele achou bonito. Lendo a descrição, você consegue entender melhor tudo isso. E se você não ler e ver apenas a imagem, você vai conseguir entender? Talvez não como deveria. Para isso, para que você entenda da melhor forma, você precisa fazer as duas coisas: observar a imagem e ler o texto. Viram só como é bom aprender a ler os textos verbais e não verbais? Agora, eu tenho certeza que você se divertiu muito na aula de hoje. Eu me diverti pra caramba! E eu nem queria chegar ao fim, mas infelizmente estamos chegando ao fim da nossa aula. Mas não fique triste, nós vamos nos despedir, mas eu tenho um segredo para te contar. Lá no material didático carioca, aquele livrinho azul que nós usamos para estudar na nossa escola, aquele do primeiro semestre, então, lá no livrinho do primeiro semestre, nas páginas 61 até 65, tem um monte de atividades bacanas sobre tudo que nós conversamos na aula de hoje. Lá você vai encontrar atividades sobre expressões faciais, os emojis. E você também vai encontrar atividades sobre histórias em quadrinhos e muitas outras coisas. E eu tenho certeza que você vai se divertir pra caramba fazendo. Então, faça aí na sua casa. Não se esqueça, hein? E mais uma coisa. Não esqueça também de se cuidar sempre, para que logo possamos estar todos juntinhos novamente. Eu espero que você tenha aprendido muito e que você tenha se divertido pra caramba, porque eu com certeza me diverti. Então, criançada, um beijinho e até a próxima aula. Tchau, tchau!